Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira. Edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Diz o Senhor, amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Deus sempre levanta alguém, né, irmão, para falar conosco, né? E nós temos que agradecer a Deus por poder ouvir o Senhor falando conosco. Talvez possa ser o que a gente não queira ouvir, mas o que Deus fala é sempre o melhor, o que nós devemos ouvir. E Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Deus sabe como nos levantar. Deus sabe como nos animar. E Ele vê o que estamos fazendo, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, no nosso ambiente do lar. E vê o que nós não estamos fazendo também para Ele. Nós vemos aqui que Deus vem através do profeta Ageu e fala através do profeta Ageu, dizendo o que o povo falava. O povo deixou de edificar a casa de Deus. O povo deixou de edificar a casa do Senhor. E o povo não estava preocupado em voltar a edificar a casa de Deus. Não estava preocupado em voltar a edificar a casa do Senhor. Pelo contrário, estavam cada um nas suas casas. E enquanto as casas estavam tudo bonita, tudo de luxo, a casa do Senhor estava deserta, estava vazia. Ou seja, ele se preocupava com o recurso material das suas próprias casas, mas não se preocupava com a vida espiritual e não se preocupava com a obra de Deus físico também, porque era uma construção física que ia ser feita, que estava sendo feita. Eles não se preocupavam com isso. As prioridades deles era a própria vida deles, era a própria casa deles. E o que o Senhor me fez perguntar, e eu pergunto para cada um de vocês: quais estão sendo as suas prioridades? Ou quais estão sendo as nossas prioridades? A prioridade do povo de Deus deveria ser buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, né? Mas as prioridades deles estavam ao contrário. Primeiro é os meus afazeres, primeiro é a minha vontade, primeiro é a minha casa, primeiro é os meus caminhos. E se der tempo, ou nem der tempo, que eles nem estavam preocupados, nem estavam fazendo o que Deus libertou eles para fazer. Porque antes deles chegarem aqui, irmãos, eles eram cativos na Babilônia. E Deus libertou eles justamente para eles voltar e edificar o templo e a cidade. Então, ou seja, o que eles ganhou liberdade para fazer, eles não estavam fazendo. Era edificar a casa do Senhor, edificar a vida espiritual, edificar a cidade, eles não estavam fazendo. E não era isso que eu queria falar, irmãos, não era isso que está escrito, mas eu queria falar comigo e com você nessa noite. E que a palavra de Deus fale conosco aquilo que a gente precisa ouvir. Deus nos libertou, irmão, para servir a Ele.
Deus nos libertou para fazer a vontade dEle. Deus não libertou eu e você para ficar nos nossos próprios caminhos, senão Ele não tinha nos libertado. Deus não libertou eu e você para fazer a nossa própria vontade, senão Ele não tinha nos salvado. Então, quando Deus entra na minha vida, entra na sua vida, quando Ele nos liberta, Ele já tem um propósito para nós. E esse propósito é servir a Ele, adorar a Ele, trabalhar para Ele, fazer a vontade dEle. E buscar primeiro o reino dEle, as coisas do céu e a justiça de Deus. E depois as nossas coisas, a gente vai e corre atrás com a força de Deus. E o que aconteceu? Pelo povo não estar priorizando a Deus, pelo povo não estar cuidando das coisas de Deus, eles recebiam um salário, eles comiam, não se fartava, bebia, não saciava a sede, o salário deles não rendia, era como se colocasse num saco furado, não rendia nada, ou seja, o povo não estava mais sendo abençoado, porque as prioridades deles eram outras. Irmãos, quando a nossa prioridade é Deus, Deus nos abençoa. Quando a nossa prioridade é outra, Deus nos deixa de abençoar. Me perdoe às vezes falar isso, irmãos, mas hoje nós estamos num mundo que diz, quanto mais você trabalha, mais você tem dinheiro. E às vezes esquece de Deus, esquece da família, dos filhos, esquece daquilo que Deus colocou, que é o de mais valioso, que é as pessoas. Ah, mas se não tiver salário, se não tiver alimento, como que a gente vai viver? Irmãos, é claro que tem que trabalhar. Mas, irmão, nós não podemos trabalhar tanto que a gente esqueça de Deus e esqueça da nossa família e daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque o salário não rende. Às vezes a pessoa trabalha 24 horas, mas o salário não rende. Por quê? Porque esqueceu de Deus. Esqueceu que as prioridades é o Senhor. Irmãos, quem faz multiplicar na nossa vida é o Senhor. Você pode ter 5 pães e 2 peixinhos, Ele pode saciar uma multidão se Deus quiser. Deus pode multiplicar aquilo que você tem nas suas mãos. Mas o povo recebia o salário e não dava para nada. Não saciava, não se fartava. Por quê? Porque Deus não estava em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, irmão, Ele sacia a nossa sede. Quando Deus está em primeiro lugar, Ele mata a nossa fome. Quando Deus está em primeiro lugar, até um salário mínimo rende nas nossas mãos para a glória de Deus. Agora, quando Deus não está, a pessoa pode ganhar 3, 4 salários que não rende. Porque o segredo é Deus, irmão. O segredo é ser fiel a Deus, é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus. Então Deus fala para o povo, aplica o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, analisa os vossos caminhos. E começa a fazer o que é certo. Porque se vocês continuarem cuidando das casas de vocês, o salário de vocês não vai render. O pouco que vocês ganham, que a gente vê no versículo 9, não sobra nada, e o que sobra um pouquinho, o vento leva. Então pensa, povo sem prosperidade espiritual, sem prosperidade financeira, sem alimento. Que crise, né, irmãos? Que crise. Hoje, irmãos, a gente vive em crise, às vezes se a gente quiser. Mas se a gente quiser viver bem, é só obedecer a Deus. Tem crise que vem, é porque a gente não obedece. Porque se a gente obedecer ao Senhor, Ele ampara o justo. Ele não deixa faltar, irmão. Não estou falando que a gente não vai passar por um momento difícil, não é isso. Mas Ele é a nossa força. Ele é a nossa segurança nesses momentos. Ele passa conosco e entra com a providência para o nome dEle ser glorificado. Agora imagine, você trabalhar e nunca tá bom e não render. Era isso a vida que o povo estava vivendo. Longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, e nada rendia. Irmãos, é melhor a gente estar na presença de Deus, com o pouco que Deus nos deu, porque na hora certa Ele pode nos colocar no muito, do que a gente estar trabalhando longe de Deus, ainda que ganhando muito, mas sem a vida eterna e sem tudo aquilo que Deus tem para nós.
Aí Deus diz: subi ao monte, trazei madeira, versículo 8, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. A vontade de Deus era que o povo edificasse, terminasse o serviço que Deus tinha para eles. Irmãos, e na nossa vida? Eu sei que hoje nós não estamos edificando um templo físico, nós não estamos nesse momento, mas a nossa casa espiritual deve ser edificada. E a gente não pode deixar de edificar a nossa casa espiritual, ela é a principal. Deixar de edificar a nossa casa espiritual é dar brecha ao inimigo. Não, primeiro é o financeiro, depois é o espiritual. Não, está tudo ao contrário. Primeiro é Deus, irmão. Depois é as finanças, e Deus dá vitória para a gente. Então não deixe de trabalhar na sua vida espiritual. Talvez seja as tarefas, seja os afazeres, talvez por você ficar tão ligado nas coisas, você perdeu o desejo de buscar a Deus, de edificar a vida espiritual. E Deus está falando para nós: volta hoje, volta a edificar a sua vida espiritual, volta a fazer o que é certo, volta a buscar a Deus, volta a orar, volta a jejuar, volta a buscar a palavra, porque sem vida espiritual com Deus, irmão, não vale a pena. Então volta a edificar a vida espiritual. Não desista de edificar a sua vida espiritual. Não deixe de trabalhar na sua vida espiritual e naquilo que o Senhor confiou a você. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, mas esse propósito só se cumpre se a gente também fazer a nossa parte. Se a gente desistir de trabalhar, se a gente desistir de servir a Deus, se a gente desistir de edificar, como que Deus vai fazer? Se a gente mesmo não quer, Deus não vai forçar eu e vocês. Ele espera uma atitude nossa. Ele diz: trabalhar e eu me agradarei dela. Quer coisa mais maravilhosa Deus se agradar daquilo que a gente está fazendo para Ele? Quer coisa mais maravilhosa que Deus se agradar da nossa vida com Ele? Deus falou: volta e eu vou me agradar disso. Deus quer se agradar daquilo que a gente faz para Ele. Deus quer se agradar da nossa vida para Ele. Mas para isso, irmão, nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Então, quais estão sendo as nossas prioridades? Primeiro é Deus ou primeiro é nós? Primeiro é o reino de Deus ou primeiro é a nossa vontade? Primeiro é a nossa casa ou primeiro é a casa de Deus? Primeiro é o espiritual ou primeiro é o financeiro? Tudo isso a gente tem que colocar na balança e ver o que está sendo em primeiro lugar na nossa vida. E depois Deus é tão maravilhoso que o sacerdote Josué, que o governador ou o príncipe Zorobabel ouve a palavra do Senhor, teme, e fala ao povo, e todo o povo começa a trabalhar. O povo deu ouvido à voz de Deus e começaram a edificar o templo de novo. Começaram a trabalhar de novo. É isso que Deus quer, irmão, que nós demos ouvido e praticamos a palavra dele. É isso que Deus quer, que nós demos ouvido e voltamos a edificar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E nós vamos ver que no capítulo 2, nós vamos ver que o povo já daqui a pouco desanimaram. Eles começaram, receberam um ânimo, voltaram a trabalhar, mas nos dois eles já desanimaram. Porque os mais velhos, quando viram que a segunda casa, ou a última casa, como diz aqui, não era comparada com o tempo de Salomão, desanimaram. Aí Deus pergunta para eles: vocês olham essa casa, não é nada comparada aos vossos olhos como aquela? O povo desanimou, porque não era a mesma casa. E às vezes, irmão, se a gente ficar olhando para o passado, a gente desanima. A gente tem que olhar para o presente. A gente tem que olhar para o futuro. O passado não vai voltar. É o agora e o futuro. O povo estava querendo voltar ao tempo passado, não adiantava mais chorar, não adiantava mais lamentar, passou. Então não adianta mais, e aí você falar mais, a minha vida espiritual antes era bem melhor, mas lá espiritualmente, lá eu era assim, não adianta a gente ficar chorando, porque não vai trazer
o futuro de volta. Não vai trazer, quer dizer, de volta aquilo que nós passamos no passado. Irmãos, isso é horrível, quando a gente fica preso no passado. Porque a gente não faz no presente, nem faz no futuro. Porque o passado nos aprisiona. O passado, irmão, não deve nos prender. O passado nós devemos ir para frente, irmãos. Então olha para frente. Olha para o futuro. Mas minha vida nunca mais será a mesma, mas eu nunca serei a mesma. Não. Se Deus está falando para você trabalhar, vai ser bem melhor para a glória de Deus. Vai ser bem melhor para o Senhor. Então, como está o seu ânimo? Eu faço uma pergunta para você. Como está o seu ânimo? Não desanime. Porque às vezes a gente começa a olhar as coisas e começa a desanimar. E olha o que Deus diz, o versículo 4, no capítulo 2. Ora, pois, esforça Zorobabel, diz o Senhor, esforça Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus está falando? Não fica olhando para o passado, não fica chorando pelo tempo de Salomão, mas trabalha agora no tempo de Zorobabel, nessa última casa, em nome de Jesus, porque eu serei com vocês, diz o Senhor dos exércitos. E às vezes a gente fala, será que Deus vai ser comigo como Ele era lá no passado? Será que eu vou sentir a presença dEle como eu sentia? Será que eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia? Irmão, olha para frente. Agora Ele também é comigo, agora Ele também é com você. Agora Ele pode estar conosco, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Então que eu e você buscamos a presença do Senhor. E para animar o povo, Deus ainda diz, a glória desta última casa, versículo 9, será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Deus está falando assim para eles, vocês estão preocupados com o primeiro tempo, né? Estão desanimados por causa disso. Mas fiquem em paz, se esforça, trabalha, porque a glória desse segundo, ou desse último tempo será maior. Diz o Senhor dos exércitos, e ainda mais, e eu derramarei paz. Irmãos, em nome de Jesus, a gente não pode ser saudosista, ficar querendo saudar o passado. É agora, é a hora da gente saudar o presente. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor me deu. Obrigado pelo futuro que o Senhor vai me dar, Senhor. O passado não pode voltar. Eu não vou ser a mesma pessoa. Pelo contrário, agora eu vou ser melhor. Porque o Senhor está comigo. E a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Porque nessa última casa veio Jesus. Nesse último tempo veio Jesus. Embora reformado por Herodes, mas era o segundo tempo. Então, em nome do Senhor Jesus, a nossa vida com Jesus é muito mais maravilhosa. E quando eu e você se volta para Jesus de todo o coração, o impacto é tão grande que a glória dele é derramada sobre a nossa vida. E o que a gente faz para ele glorifica o nome dele, traz paz para a nossa vida. E para a glória de Deus nós temos um futuro abençoado. Então, como está o seu ânimo? Se anima nessa noite. Volte a buscar a face de Deus. Volte a buscar o Senhor. Volte a buscar a presença de Deus. E um conselho para todos nós. Eu vejo muito hoje, mas a igreja de hoje não é igual à igreja de antigamente. Não é mesmo, em alguns sentidos. Tem coisas que antigamente era boa, mas tem coisas que antigamente não era boa. Vou dar só um exemplo. A doutrina de veste antigamente. Que horrível, a mulher não podia nem passar uma tesoura no cabelo. A mulher tinha que usar roupa até aqui, até nos pés. Tanta doutrina que hoje o povo viu que não tem nada a ver com a Bíblia. Tantas coisas que tanta gente se afastou da gente. Aí as pessoas, nossa, mas podia ser igual antigamente. Você queria voltar? Nesse sentido? Muitas pessoas saíam da igreja por causa disso. Tinha vezes que não tinha nem roupa para vestir. Entrava na igreja, o povo olhava que zóio torto. E a pessoa não tinha nem roupa para vestir.
Em vez de perguntar, irmão, você tem umas... A pessoa chegou o primeiro dia, às vezes não tem nem roupa, porque quem vem no primeiro dia já tudo vestido para a igreja? Eu mesmo, quando fui para a igreja, no primeiro dia, eu não fui com um terno, não fui com gravata, não fui com uma roupa bem... Pelo contrário, fui com roupa que eu usava no mundo. E tem muita gente que chega na igreja com roupa, com veste, que usa no mundo, porque não tem outra roupa. E vem como está, e depois o Senhor vai e trabalha e veste ela. Então tem muita coisa no passado que era boa, mas tem muita coisa que não era. Então não olhe para o passado, olhe para o presente. Olha para o futuro. Não fica olhando para as coisas que já passou, irmão. Não vai dar mais para voltar mais, e graças a Deus que certas coisas não voltam mais hoje. Graças a Deus. Porque quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, por causa disso, saíram da presença de Deus. Quantas pessoas, por causa de costume, usos e costume, saíram da presença de Deus. Quantas pessoas, nem a televisão podia ligar, nem o rádio podia ligar. Olha a situação, nem a unha podia cortar às vezes. Olha a situação. Aí as pessoas falam, nossa, queria voltar no passado, então volta você. Eu não. Deus me criou por essa época. Senão você tinha nascido no passado, você nasceu agora. Você que está nessa geração, glorifica a Deus. Não volte para esse tempo. Não volte para esse tempo. Olha, vai para agora, persevera agora. Não fique saudando o passado. Mas a igreja não é a mesma coisa, a igreja não é do mesmo jeito. Irmão, não vai adiantar ficar falando, busca um avivamento. Ora a Deus, busca você. Não vai ficar adiantando você falando, o jovem não é a mesma coisa, os idosos não é a mesma coisa, as mulheres não é a mesma coisa, os homens não é. Não adianta você ficar falando, busca o Senhor. Se Martinho Lutero olhasse para a igreja da época e falasse, essa igreja não é a mesma coisa, e não fizesse nada, ia ficar do mesmo jeito. Mas ele falou, eu vou fazer alguma coisa. E buscou um reavivamento através da palavra e veio. E a igreja mudou. Aí veio a reforma protestante. Então, irmão, esse é o nosso tempo. É o tempo de buscar a Deus. É o tempo da última casa. É o tempo da glória de Deus ser manifesta na nossa vida. Mas se a gente ficar preso no passado, por primeiro tempo não vai mudar. Então vamos buscar hoje. Vamos ser fervorosos hoje. Vamos buscar a face de Deus hoje. As coisas mudam, mas a palavra de Deus é a mesma. Só fique na palavra do Senhor. Só se comporte com a palavra de Deus. Se Deus falou para mim e para você que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, vai ser. Então, como está o seu ânimo? Que a gente tenha ânimo a partir de hoje para trabalhar. Que a gente tenha ânimo a partir de hoje para buscar a Deus. Aí as pessoas, sabe o que acontecia, irmãos? Elas se convertiam na veste, mas não se convertiam no coração. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente se converte no coração. Que seu e seu coração esteja convertido para Deus. Que a gente não venha se converter só nas vestes, mas que a gente venha se converter no coração. Em nome do Senhor Jesus. Aí agora mais uma coisa. Agora Deus promete bênção para o povo, mas o povo tinha que fazer o quê? Avaliar as suas obras. Primeiro, a gente tem que avaliar nossas prioridades. Segundo, como está o nosso ânimo. E terceiro, irmãos, Deus dá uma repreensão e promete para o povo, mas o povo tinha que reavaliar as suas obras. Então, como estão nossas obras perante Deus? Aonde está isso? No versículo 15. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Deus falou, avalie a obra de vocês. Porque o povo achava que como eles estavam numa terra santa, tudo era santo. O povo achava que só por viver em Jerusalém, tudo era santo. Aí Deus pergunta para o sacerdote, se alguém com um manto, levando um pão no manto, como diz no versículo 12, se alguém levar a carne santa na aba da sua veste, com a aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho,
ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes responderam, dizia não. Porque o povo tinha, já que nós estamos na cidade santa, o pão é santo, a veste é santa, então tudo é santificado. Mas não é assim que funciona, irmão. A santificação não é das coisas, a santificação é do coração. Então o povo tinha essa, nós estamos no templo, como alguém pode vir, eu vou para a igreja, então estou purificado. Não, está purificado se você entregou a vida para Jesus, serve ele de verdade. Agora se viver num pecado, na imundícia, não está purificado coisa nenhuma. Então o povo achava que por ele estar no templo, servindo a Deus, fazendo essas coisas, tudo ia ficar purificado. Mas ele sabia que isso não purificava. Deus fez uma pergunta para eles. Aí agora Deus fala de novo, versículo 13. E disse a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E o sacerdote respondendo dizia, ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é essa nação diante do meu rosto, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferece é imundo. Então, seja, o povo pensava que as coisas santas iam tornar o imundo puro, mas pelo contrário, era o impuro que tornava as coisas santas impuras, porque o pecado ele traz impureza, irmão. As coisas do mundo trazem impureza. Pode ver que às vezes é muito mais fácil alguém que está no mundo levar a pessoa que está na igreja do que a pessoa da igreja trazer a pessoa do mundo. Porque às vezes é mais fácil o impuro, aquela coisa impura, de santificar o que está santificado. Ou trazer impureza para aqueles que estão santificados. Por isso que a Bíblia fala, não se prende ao jugo desigual. Por isso que a Bíblia vai dando para não acontecer isso. Porque, irmãos, se eu estou aqui, tem uma pessoa aqui, é mais fácil eu puxar essa pessoa para cima ou essa pessoa me puxar para baixo? Quem está lá embaixo tem mais força. E o mundo é assim, irmão, se a gente começa a dar corda para ele, tá? Não estou falando se a gente está em Cristo e a gente tem força, não, é quando a gente começa a dar lado para o diabo, ele tem mais. Aí ele começa a ganhar legalidade. Então as coisas imundas, ela perverte mais se a gente não vigiar. Você vê que a gente luta para alguém aceitar Jesus, ser santificado. Agora uma pessoa dá um desvio e já vai para o mundo. Já... Então em nome de Jesus, irmãos, a igreja não torna a gente santo, se a gente tem ela como amuleto. Você vir para a igreja não te torna você santo. A gente ser parente de alguém que é sacerdote ou é pastor, não torna a gente santo. O que torna a gente santo é a gente avaliar as nossas obras e fazer a vontade de Deus. Então que a gente tome cuidado para as coisas imundas não tirar nós da presença de Deus. Aí Deus fala, antes de vocês trabalhar, antes de vocês fazer a obra, antes de colocar pedra por pedra, avalie as suas ações, para que vocês não venham oferecer para mim algo imundo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque Deus manda o povo trabalhar, Deus anima o povo, mas antes do povo colocar as pedras, Deus fala, avalie as suas ações. Porque prioridade para Deus, nós temos que priorizar o reino de Deus e a sua justiça, mas nós temos que priorizar e fazer o certo. Fazer o que é certo, porque se a gente diz prioriza, mas faz errado, Deus não se agrada. Então o povo podia trabalhar, mas se trabalhava errado, Deus não ia se agradar. Por isso que eu sempre falo, Deus está mais preocupado com quem que a gente somos do que a gente faz para Ele. Tem muita gente que faz um monte de coisa na casa de Deus, mas com o coração tudo sujo. E não é assim que Deus se agrada. O que eles faziam? Eles faziam as coisas para Deus, mas com o coração sujo. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles adoravam os ídolos. E Deus falou, tudo que vocês estão oferecendo, já pensou Deus falar? Tudo que vocês estão oferecendo para mim é imundo. Era isso que o povo estava fazendo, oferecendo coisa imunda ao Senhor. Porque a santificação não é nas vestes, a santificação é no coração. A santificação é na alma, é no espírito. Se o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo não tiver santificado, eu posso estar todos os cultos, eu posso falar que eu sou de Deus, eu posso dizer que eu ofereço para Deus, mas Deus vai falar, é imundo. Então em nome do Senhor Jesus,
Deus já falou para a gente colocar o reino dele em prioridade. Deus já nos deu um ânimo porque ele será conosco. Mas ele também diz, vamos fazer certinho. Antes da gente fazer alguma coisa para Deus, não vamos fazer em pecado, irmãos. Não vamos fazer em pecado. Vamos fazer em santidade. Vamos fazer em pureza. Porque senão vai ser pior para nós mesmos. Deus não vai se agradar. Deus não vai se agradar. Vamos fazer em santidade. E por último, Deus é tão maravilhoso que promete bênção para o povo. Deus é tão bom, né, irmãos? Que sempre promete bênção para a nossa vida. Deus é tão bom que sempre promete o melhor para nós. Onde está isso? A partir do versículo 20. E veio a palavra do Senhor, do capítulo 2. Segunda vez a Ageu, ao 24 do mês, dizendo, fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei temer os céus e a terra. E derribarei o trono dos reis, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros, e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei ao Zorobabel, filho de Setiel, servo meu, diz o Senhor, e farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete fazer de Zorobabel como um anel de selar no teu dedo, seja como uma autoridade, porque Deus tinha escolhido Zorobabel e promete que os inimigos iam ser destruídos. Irmãos, quando a gente trabalha para o Senhor, Ele nos livra dos nossos inimigos. Quando a gente trabalha para Deus, Ele nos dá livramento. Quando a gente trabalha para o Senhor, Ele é conosco, abençoa a nossa vida e abençoa a obra das nossas mãos. Aqui, irmãos, é muito maravilhoso. Deus promete abençoar a obra das mãos do povo, mas eles tinham que fazer corretamente. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos trabalhar corretamente para o Senhor. Vamos servir a Deus direitinho, com amor e com vigor. Lembra, o nosso culto não começa aqui, o nosso culto começa em casa. Lembra, você é templo e morada do Espírito Santo. Você é um edifício de Deus. E Ele quer edificar a sua vida e a minha vida. Se nós não deixar Deus edificar a nossa vida, a gente pode entrar por essas portas, querer oferecer um culto a Deus, Ele vai falar, é imundo. Porque a gente não deixou Ele edificar a nossa vida lá fora. Então que eu e você venhamos estar na presença de Deus, servindo a Deus com amor e com fervor. Por quê? Porque a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Você pode ter uma vida espiritual e abençoada mais do que a primeira vida que você acha que teve. Você pode ter uma vida mais abençoada e espiritual do que da primeira vez que você achou que teve. Basta a gente se voltar para o Senhor, obedecer a Ele e vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Então que eu e você confiamos em Deus, que a gente venha a crer nas suas promessas. E Deus é Deus que destrói todos os nossos inimigos, amém?